Então, muito bom dia. E é mesmo bom dia, porque eu suponho que aí em Portugal são 5h13 da manhã, aqui em Moçambique são 6h13. Porquê é que eu estou a fazer este vídeo a esta hora e tão cedo? Olha, eu tinha-te explicado ontem, vou viajar hoje, vou para Portugal hoje, e portanto, para sair em direto tem que ser a esta hora. Bem, o que é que eu gostava de lhe contar hoje? A agenda é muito preenchida, mas gostava no período de ordem do dia de lhe fazer um alerta. Bom, aquelas pessoas que estão na região de São João da Madeira, no próximo dia 28, aliás, no próximo dia 27, eu fiz uma parceria com a AGEAS, a seguradora, para fazermos um ciclo de conferências, uma espécie de fórum PMS, para analisar vários aspectos daquilo que é a conjuntura e do que são os problemas que afetam as empresas. E, portanto, São João da Madeira, um dos espaços Sanjotec, no dia 27, a partir das 16h30. É bem-vindo, é só inscrever, eu deixei ficar aqui ontem na minha página o spot com as indicações sobre o que é que pode fazer. Bem, vamos lá então à agenda, porque isto se faz tarde, e então eu gostava de começar por onde? Bom, eu estive a analisar com algum cuidado os últimos números sobre a execução orçamental e há uma conclusão que eu tiro que não tenho qualquer dúvida, que é o Governo vai mesmo apontar para um déficit abaixo de 0,5% este ano e um déficit muito próximo de zero, se não for mesmo 0%. Bom, e o que é que isto implica? Para lá chegar, e para não ter chatice e ter certeza que vai lá mesmo chegar, o Governo vai ter de cortar despesa. Bom, mas isso é uma coisa a vamos ver a seguir. Porquê é que as contas estão a ficar tão apertadas? É muito simples. Recorda-se quando em 2016 o Governo acabou com aquela ideia das 40 horas de trabalho para quem trabalha para a função pública. Passou para as 35. E houve uma coisa que na altura o Primeiro-Ministro, sobretudo o Ministro das Finanças, disseram, inclusive no Parlamento, é que não ia haver acréscimo de despesa. Ou seja, não era preciso contratar mais pessoas. Isto é mentira. Repare, você não pode ter pessoas a trabalhar em 40 horas e depois dizer que vão trabalhar 35 e esperar que em setores tão complicados como o da saúde as coisas vão funcionar. Isso é uma das razões para os problemas que temos tido. Bem, mas aqui é o ponto fundamental. É que as contratações que o Governo anda a anunciar e as contratações que têm sido feitas no setor da saúde têm a ver com isto. Que é, não há hipótese nenhuma de manter o mesmo serviço com 35 horas. E daí as contratações e as necessidades de mais pessoal, seja de médicos, seja de enfermeiros. E eu espero, quando chegarmos ao final do ano e houver a discussão orçamental, que o Governo tenha a hombridade de reconhecer que mentiu. Não é que errou, porque aqui não é problema de errar. O Governo sabia perfeitamente, estamos aqui a fazer um ajustamento de câmara, o Governo sabia perfeitamente que não era possível manter o serviço com o mesmo número de pessoas baixando de 40 para 35 horas. E vamos ver isso nos próximos tempos. Bom, segundo ponto, ainda relacionado com a área da saúde. Lembra-se, na semana passada eu me congratulei aqui porque o Governo tinha anunciado que finalmente tinha desbloqueado os 20 milhões de euros para a construção daquela ala pediátrica de oncologia do Hospital de São João. Afinal, não é bem assim. O que se desbloqueou foi... não é o concurso, ainda nem sequer há concurso para construir aquilo. Há o concurso para o projeto daquela ala pediátrica. Ou seja, mais uma mentira. Ou seja, o dinheiro vai ficar congelado por mais uma série de meses. E você vai ver que aquilo vai mesmo resvalar para 2019. Se é que não vai resvalar mesmo para a próxima legislatura. É assim que se faz política, está a ver? Anunciou-se em maio que afinal eram 2 meses, já passou este tempo todo, agora no meio desta pressão toda vem-se anunciar que afinal que se desbloqueou, não se desbloqueou nada, nem sequer há projeto. Bom, tendo em conta que já várias vezes falou nisto e o assunto tem mais de 10 anos, projeto de certeza não falta. O que é que isso significa? Aquilo que disse há bocadinho. O Governo precisa mesmo de congelar despesa, porque é a única forma de conseguir congelar reativações, já percebeu, não é? Aquela crítica que fazia a doutora Teodora Cardoso, que eu falei aqui ontem. Isto significa que vai ter que congelar despesa ao máximo possível em tudo quanto é setores, inclusive a de investimento, para poder chegar a um déficit zero. Bom, e você perguntará, porquê é que afinal o Governo que sempre criticou os déficits, que sempre criticou a ortodoxia orçamental, do Governo anterior,
da Troika e dos tratados orçamentais, e eles andam sempre com os tratados orçamentais na boca, não é só o PCP, não é só o Bloco de Esquerda, é uma própria ala do PS e também o Governo, é muito simples. Mário Centeno vai se pirar em 2019. O PS vai ganhar as eleições, salvo algum cataclismo. E muito provavelmente já não vai ser o próximo Ministro das Finanças. Nós temos falado muito sobre isto aqui ultimamente. Ou seja, Mário Centeno quer se despedir com um déficit zero. Até por uma razão muito simples. Ele é presidente do Eurogrupo. Ou seja, não pode fazer aquela figura junto do Eurogrupo de que, afinal, o seu presidente é aquele que é o primeiro a violar as regras do Tratado Orçamental. E, portanto, Mário Centeno não pode nem quer correr esse risco. Mas Mário Centeno aspira a ser o próximo, melhor, não é o próximo, aspira a ser o futuro Ministro das Finanças da Zona Euro. E, portanto, ou então Comissário Europeu. Ora, estas ambições só serão plenamente satisfeitas se ele tiver alguma coisa para mostrar. Bom, você dirá, bem, mas isto é tudo sustentável, déficit zero? Já sabe qual é a minha opinião? Não é. Porquê? Porque estas contas que nós estamos a apresentar não têm reformas estruturais por trás. Portanto, isto é tudo conjuntural. Mais de 70% do déficit está a ser conseguido, da redução do déficit está a ser conseguido com baixa de juros, está a ser conseguido com cativações e com crescimento económico extra. Portanto, isto não é sustentável. Bom, mas a verdade é que enquanto o pau vai e vem, folgam as costas, e Mário Centeno quer sair daqui como o indivíduo que colocou pela primeira vez em Portugal, no pós-democracia, o déficit em 0%. Ambições. E este foi o quarto ponto. Bom, vamos então ao quinto, que foi um assunto que transitou de ontem e que dizia mais ou menos isto. A Presidente do Conselho de Finanças Públicas deu uma entrevista ao meu jornal no fim de semana, em Antena 1, dizia que o Governo está a consolidar às escondidas. Ora bem, tem toda a razão. Não vale a pena dar aqui a volta, porque o ponto é este, é que nós tínhamos um déficit estrutural elevado e temos vindo a reduzir desde que a Troika cá esteve. Ora bem, esta redução do déficit estrutural está a ser conseguida, mesmo do próprio déficit nominal, está a ser conseguida com mentiras. Primeiro, cativações, que estão a tornar-se política orçamental. Bom, e além das cativações, há outro problema, que é, o Governo diz que não faz, até promete ao Bloco de Esquerda e ao PCP que vai fazer, mas depois não faz. Ou faz menos, ou então cativa a despesa. Bom, você dirá, isso é uma estratégia. Pois é, mas isto é que está errado. E por isso é que a doutora Teodora Cardoso diz que o Ministro das Finanças do Governo estão a fazer isto às escondidas. É às escondidas do Parlamento e é às escondidas dos parceiros. Mas o problema é que os parceiros não se enganam sempre. Repare, nós já vamos para o quarto orçamento, não é? Que estes parceiros engolem. Ora bem, à quarta ninguém é idiota, não é? Ninguém é lorpa. E, portanto, estes senhores do Bloco de Esquerda, do PCP, sabem perfeitamente o que está a ser feito. Mas fazem aquela figura de ficar para fora, pôr os seus cães de fila, entre aspas, que é para não dizer que estou a insultar alguém, como as centrais sindicais, a CGTP e não sei das quantas, a fazer barulho, e mais manifes, mas, no entanto, sabem perfeitamente que não se faz nada. Ou então, faz-se menos que aquilo que está a ser prometido. Ora, isto é um erro? É. E a doutora Teodora Cardoso explica isso muito bem na sua entrevista. E porquê? Porque ela diz assim, bom, está-se a passar para a opinião pública a ideia de que se vai fazer o oposto. Ora, isto é que é um erro. Porque nós temos que ganhar a opinião pública. É um erro nós pensarmos que esta história de déficit zero e finanças públicas controladas é um problema de direita, é um problema de esquerda. Não é. Eu tenho dito isso aqui muitas vezes nos últimos anos, há muitos anos que escrevo isso também. Que é, isto é uma questão de bom senso. Não há economia saudável sem contas públicas saudáveis. Ora, a opinião pública precisa de perceber isto. Ora, quando nós estamos a mentir, a dizer que vamos fazer uma coisa, mas depois pela calada fazemos outra, a opinião pública em geral não percebe. Ora, isso dá jeito para ganhar eleições? Dá. Mas o problema é que nós não conseguimos convencer as pessoas de que aquilo que estamos a fazer é a coisa mais certa. E isso é o pior erro que nós estamos a passar para a nossa opinião pública. Isso é o pior erro que nós estamos a passar para os portugueses. Se você for ver, vá lá ao site do Jornal de Negócios, veja bem esta parte da entrevista, em que a doutora Teodora Cardoso explica exatamente porque é que isto não deve ser feito assim. Bom, eu sei que há aqui ambições pelo meio, do próprio António Costa, do próprio Mário Centeno, mas eu não tenho que estar preocupado com ambições pessoais. Eu tenho que estar preocupado com as ambições do país. E o país precisa de perceber definitivamente que não há economia saudável sem contas públicas saudáveis. Bom, eu guardei para o último ponto uma história
Houve aqui há uns meses fiz umas críticas muito grandes à Câmara do Porto, ao Presidente da Câmara do Porto. Não é a Câmara do Porto, é o Presidente da Câmara do Porto, porque ele faz sempre aquela figura do regionalismo, Porto contra Lisboa, não sei das quantas. Bom, eu não sei se já reparou com o que se passou com o Infarmed desde a semana passada. Eu vou-lhe recordar. Houve uma série, aqui há pouco mais de um ano, a União Europeia abriu concurso para escolher qual era a cidade europeia que ia albergar a agência de medicamento. E a primeira escolha que o governo teve foi Lisboa. Como o Porto se levantou em armas, o que é que se deu? De um momento para o outro, foi-se fazer um estudo à pressa, sei que houve estudo, e anunciou-se que afinal o Porto é que era. Bom, foi uma estupidez, porque estas coisas não se preparam em cima do joelho, estas coisas não se fazem de um momento para o outro, e como era de esperar, o Porto perdeu, ficou em 7º lugar, salvo ver, naquilo que era o conjunto de cidades escolhidas para albergar a agência de medicamento. Bem, e o que é que o governo fez a seguir, para não perder votos, não é? Vai correr dizer, vamos transportar ou levar o Infarmed para lá. Eu expliquei aqui na altura que era uma estupidez, que isto não se faz assim. Isto nem sequer é descentralizar. Bom, mas mais grave do que isto, é que decidiu-se tudo a correr em cima do joelho. O que me surpreendeu mais foi que o Ministro da Saúde, o Adalberto Campos Fernandes, que é uma pessoa que eu tenho elogiado aqui, cometeu o erro de ir atrás de António Costa. A verdade é que foi. Bom, levantou-se a indústria farmacêutica contra e levantaram-se os trabalhadores do Infarmed. E aquilo andou uma marmelada durante uma série de meses. Na semana passada o Governo finalmente veio dizer que afinal já não ia para o Porto, mas que isto ia por uma decisão de uma comissão. Eu vou-me abster agora de ser considerações sobre a comissão. E vou-me abster de dizer será que vai fazer, não vai fazer? É irrelevante. Há uma coisa que eu gostava de lhe perguntar. Você acha que isto é a forma de gerir o Estado em Portugal? Tudo feito em cima do joelho, com base em critérios eleitoralistas, muito mal fundamentado, e depois dar neste resultado. Qual é a imagem que nós passamos do Estado português? Já agora? Já pensou na forma leviana como é que o Estado pensa as suas instituições? Hoje é assim, amanhã é assado. Em função do favor do voto. Mais grave do que isto. Como é que Rui Moreira sai disto tudo? É que Rui Moreira foi a correr atrás da deslocalização do Infarmed de Lisboa para o Porto. Fez um xaria à volta disto, não sei das quantas, opôs-se aos trabalhadores e à indústria farmacêutica quando chamaram a atenção que ele não fazia sentido. Eu não tenho nada contra a descentralização. Eu não tenho nada contra pôr instituições fora da capital. Agora é preciso isto haver um estudo por trás, é preciso ser bem pensado, não é correr só para vocês fazer votos. Bom, isto é a última reflexão que eu deixo ficar. Toda a gente sai mal disto. Sai o Primeiro-Ministro, sai o Ministro das Finanças e sai o Presidente da Câmara do Porto. Eu espero que estes episódios sirvam de exemplo para aquilo que nós não continuamos a fazer em Portugal, que é gerir o Estado exatamente da forma como nós gerimos outras coisas, que é em cima do joelho. Não pode ser. Bom, como eu lhe dizia há bocadinho, pedi desculpa por ter começado muito cedo, já terminamos a conversa de hoje. Eu amanhã espero já poder fazer esta crónica diretamente a partir de Lisboa e naturalmente vamos ter também o Think Tank desta semana e vamos ter a conversa com o António Taddei. Muito obrigado pela sua paciência. Para o final vou-lhe só pedir mesmo para pôr um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Obrigado e até amanhã às 8 da manhã.